Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu nunca imaginei que um dia meu passado fosse bater na minha porta. Aliás, depois de tudo que aconteceu, só tem uma coisa a falar. Jesus, como esse mundo é pequeno. Lembro que eu estava sozinho. Isso já fazia mais de 3 anos. Tinha passado por uma experiência ruim. Tão ruim que jurei a mim mesma que não queria mais saber dessa coisa de amor, romance, homem na minha vida. Pelo menos durante os 15 anos. Tinha começado a trabalhar numa empresa e fazia pouco tempo. Me enturmei com o pessoal, passei a almoçar num restaurante que ficava ali perto e foi assim que o destino colocou o Mauro no meu caminho. No começo, nem dei muita bola para ele. Reparei, claro, um rapaz bonito, mas notei inclusive que ele gostava de me olhar, assim, sabe aquela paquerinha disfarçada? Mas repito, nunca dei muita importância. Só que, aos poucos, ele foi se aproximando. Lembra aquele dia que eu estava ali almoçando sozinho? E ele veio. Tá esperando alguém? Posso sentar aqui? Ele pediu licença para... Como é que eu ia dizer não? Até porque, rapaz simpático, educado. Enquanto a gente almoçava, ele naturalmente ficou puxando conversa comigo. Aliás, fez um interrogatório. Perguntou um monte. Meu nome, onde eu trabalhava, onde que eu morava e inclusive sobre minha vida sentimental. Apesar do jeito até meio atrevido, meio invasivo assim, gostei dele. Ele também era solteiro. E repito, trabalhava ali perto. De modo que passamos a conversar quase todos os dias. Lembro que um dia ele me convidou para a gente ir a algum lugar depois do serviço, mas dei uma desculpa e não aceitei. Depois disso ele insistiu, foram vários convites. Eu sempre dava um jeito de tirar o corpo fora. Até pensei que ele fosse desistir, mas não. E tem aquele ditado, né? Água mole em pedra dura. Um dia, finalmente aceitei tomar um refrigerante com ele. E foi nesse dia que a gente se aproximou assim de um modo mais íntimo e trocamos o nosso primeiro beijo. E olha, foi bem agradável, para dizer o mínimo. E aquilo que eu tinha determinado para a minha vida, ficar sozinha, não me envolver com ninguém, caiu por terra. Começamos a ficar juntos praticamente todos os dias. Nos víamos no intervalo do almoço, no fim do dia, final de semana. E aquilo que parecia impossível acabou acontecendo. Ele me conquistou. Antes disso, ele já tinha também se declarado para mim, mas de forma muito clara. Começamos então a namorar. Mas demorei para levá-lo à minha casa pela primeira vez. Não sei, eu queria ver, né? Se o relacionamento ia vingar, ia dar certo, antes de me envolver assim, e envolver a minha família, inclusive. Fazia 5 meses que estávamos juntos quando o apresentei para minha mãe e para o meu pai. Isso porque ele insistiu. Aliás, para dizer a verdade, eu vi naquela insistência dele um sinal positivo. Por quê? Porque significava que ele estava com intenção assim, sério, né? E não apenas passando o tempo se divertindo. Foi só depois de 6 meses que eu topei conhecer a sua mãe. Lembro dele falando, a mãe quer te conhecer, Stefânia. Tá me cobrando. Querendo saber quando que eu vou levar você lá em casa. Protelei durante um tempo, até que não tive como fugir, né? Pelo que me contou, ele morava com os pais e a irmã caçula. Mas tinha um irmão que já era casado, tinha 2 filhos, morava na sua própria casa com a família.
Naquele domingo, finalmente foi até lá, almoçar com a família dele. Tanto o pai quanto a mãe dele, super simpáticos, me receberam assim muito bem. Sua irmã também. Imagine. Eu receosa, a gente sempre tem, né, aquele medo, né? De conhecer a família do namorado, da namorada, e, sei lá, não ser bem recebida, ou a família não gostar, ou não simpatizar. Estive lá outras vezes, depois daquela primeira, até que no fim, acabei me sentindo em casa. Até então, eu ainda não tinha conhecido seu irmão, aquele que era casado e tinha filhos. Foi só depois que completamos 8 meses juntos que pintou a oportunidade de conhecer o resto, né? Lembro que naquele domingo o Mauro foi me buscar em casa, porque a gente tinha combinado de almoçar lá com a família dele, na casa dele. Assim que chegamos, ele falou, pelo jeito meu irmão também está em casa. Aquele ali é o carro dele. Ele estacionou ali mesmo na frente, entramos pelo portão, e dali de fora, já deu para ouvir vozes de crianças. Ou seja, além do irmão dele, devia ter mais gente. E eu imaginei, que não apenas o irmão, mas a mulher do irmão e também os filhos, né? Já que eu vi aquele vozerio todo de criança gritando. Quando botei os pés na sala, realmente nos deparamos com as crianças brincando ali do lado. Meu sogro, sentado assim no sofá do lado daquele homem que, claro, só podia ser o meu cunhado. Minha sogra, minha cunhada e a mulher do meu cunhado deviam estar na cozinha, terminando o almoço. Bom, até aí tudo bem. Não fosse um detalhe. Eu já conhecia o irmão do meu namorado. E se só o conhecesse, não seria nada. Mas não só o conhecia, como também já tinha me envolvido com ele. Quando a gente olhou, senti até aquele tremor na perna. Minhas pernas perderam o equilíbrio. Não apenas eu senti o baque. Ele também sentiu, eu vi. Deve ter levado o maior susto. Só que aquilo, sabe, à luz da lógica, não podia estar acontecendo. Eu falei lá no começo que nunca imaginei que um dia meu passado fosse bater à minha porta, e reafirmo, ainda menos naquela situação. Era coincidência demais. Na verdade, mais do que uma coincidência, foi uma crueldade do destino comigo. Olha, eu fiquei olhando para a cara do Juarez assim de boca aberta. Tínhamos nos conhecido alguns anos antes, quando comecei a trabalhar na mesma empresa em que ele também trabalhava. Trabalhávamos bem próximos um do outro, o que nos ajudou a começar aquele romance, já que nossas mesas ficavam praticamente lado a lado. O fato é que desde o começo rolou uma atração forte entre a gente. Não demorou muito e começamos a nos envolver. E olha, pode parecer mentira. Pode parecer até desculpa da minha parte. Mas é verdade. No começo eu não sabia que ele era casado e tinha filhos. Lembro que a primeira coisa que, quando comecei a me interessar, a primeira coisa que eu fiz foi olhar para as mãos dele, na procura de uma aliança. Sabe aquela preocupação de ele não usava aliança? Alguém dirá, hoje em dia não é todo eu sei. Mas sabe, se a pessoa usa aliança, já dá para você descartar e tirar o time de campo. Ele não usava. Na verdade, depois, me confidenciou que nunca tinha usado. E também nunca comentou nada comigo que tivesse mulher e filhos, de modo que eu não tinha como saber.
tudo bem, eu sei. Eu podia ter conversado com alguma colega ali mais antiga da firma, ou eu podia ter investigado melhor, de uma outra forma. Mas sabe, fui me deixando levar pelo seu charme, até que quando me dei conta, tanto que mesmo depois que eu soube que ele era casado, não consegui me libertar. Continuamos juntos. Tentei dar um basta várias vezes, mas quem viveu uma situação dessa sabe que não é fácil. Ele foi me levando com aquela conversa que todo homem casado usa. Jurava que mais cedo ou mais tarde ia se separar, aquela conversa. Quando me dei conta, quase 1 ano já tinha se passado e a gente não tinha saído do lugar. Na verdade, lá no fundo eu sabia que não tinha saído e jamais sairíamos. Só que por estar apaixonado, é aquela coisa, né? Vai levando, vai levando. Até que um dia, a mulher dele descobriu. Na verdade, nos flagrou juntos. Já devia estar desconfiada, né? E aí começou a investigar. Seguir os passos do Juarez. Uma hora ela foi atrás dele, lá na empresa, no intervalo do almoço, e o que parecia improvável aconteceu, nos pegou juntos. O pior é que a gente não percebeu a aproximação dela. Estávamos tão distraídos ali, né? Lembro que só sentia alguém grudando no meu cabelo e me puxando com tudo para trás. Ela ficou tão furiosa que chegou a me derrubar no chão. Pensa na dor que eu senti e no susto. Pensei que ela fosse até me matar. De tão fora de si que ficou. Começou a gritar comigo ali no meio da rua e a me xingar de tudo que se possa imaginar. Depois ainda veio com tudo para cima de mim. O Juarez até tentou apaziguar a situação. Mas é que tudo aconteceu tão rápido. E aquela mulher estava tão furiosa que parecia que Deus me perdoe. Parecia com um diabo no corpo. Além da surra, das pancadas, ainda passei a maior vergonha da minha vida na frente dos colegas e até desconhecidos que passavam ali naquela hora. Felizmente, apesar de tudo, até hoje nunca vi nenhum vídeo circulando na internet ou nas redes sociais, porque a gente sabe que em ocasiões como essa tem gente que filma e depois coloca para todo mundo ver, né? Foi uma situação horrível, humilhante. Tanto que acabei pedindo a conta. De que maneira que eu ia continuar ali? Todos os dias encarando aquelas pessoas que conviviam comigo ali na empresa? Não tinha como. E pedi a conta também, não só por isso, mas também porque queria me afastar do Juarez. Cortar dessa vez definitivamente qualquer laço, qualquer contato que eu pudesse ter com ele. Depois do que aconteceu, é claro que eu não iria mais ter cara de levar aquele romance adiante. Nunca soube o que aconteceu com ele depois. Se a mulher o perdoou, se botou ele para fora de casa, até porque me retirei. Foi por causa do que aconteceu que eu decidi ficar sozinho. Nunca mais me envolver com ninguém. Até porque precisava de um tempo para me recuperar, né? Por isso me senti daquele jeito quando vi o Juarez abancado ali no sofá, na casa do meu namorado, ao lado do meu sogro. Aquilo só podia ser uma terrível brincadeira do destino. Ele também ficou branco quando me viu. O Mauro, na sua inocência, falou
Finalmente você vai conhecer minha namorada, né, Juarez? Ó, isso aqui é Estefânia. Estefânia, nenhum de nós dois moveu um músculo. E é claro que o Mauro deve ter estranhado. Não só ele, né? Mas seu pai também, que estava ali. Lembro que no impulso, dei uma olhada pro Mauro e falei: eu preciso ir embora, vamos. Fiz até menção de puxá-lo de volta na direção da porta. Só que nisso, as mulheres que estavam na cozinha deviam naturalmente ter ouvido as vozes ali e apareceram na sala. As três. Minha sogra, minha cunhada. E adivinha? Aquela mulher. Ela naturalmente me reconheceu no mesmo instante. E nem podia ser diferente, né? Depois dela ter me escalpelado, quase arrancado meu couro aquele dia. 4 anos e meio já tinha se passado. Mas eu acho que ela lembraria da minha cara. E eu lembraria da cara dela, mesmo que tivessem se passado 100 anos. Minha sogra falou alguma coisa. Acho que me cumprimentou. Mas tudo parecia tão distante de mim. Parecia assim tudo rolando num outro mundo. Longe, longe. Fiquei ali acuada. Até que aquela mulher perguntou: o que essa vagabunda tá fazendo aqui, hein? Ela perguntou aquilo. Olhou para a cara do Juarez. Depois olhou para o Mauro. Depois para mim. De novo. Ninguém além de nós três, naturalmente, entendeu nada. O Mauro, inclusive, coitado, perguntou: que isso, Suzana? Ficou louca? Ela me fuzilava com o olhar. O que você está fazendo aqui, hein, sua ordinária? Eu não acredito que você continua atrás do Juarez. Depois olhou pro marido e acrescentou: que palhaçada é essa, hein, Juarez? Será que você pode me explicar? Olha, eu fui tomada por uma descarga de adrenalina tão grande que, sem pensar em mais nada, soltei da mão do Mauro, abri aquela porta e saí em disparada para a rua. Até aquele momento, é claro que ninguém, além de nós três, tinha entendido o que estava acontecendo ali naquela sala. Saí pelo portão e não parei mais de correr. Eu só pensava numa coisa: me afastar daquela gente. Me livrar daquela situação horrorosa. Não pensei nem no Mauro, no que ele podia pensar ou sentir, até porque dali a pouco ele saberia de tudo. Ele veio atrás de mim. Escutei, inclusive, ele berrando lá na frente do portão, me chamando. Só que eu continuei correndo. Até ligar, ele me ligou, mas também não atendi. Claro que depois tudo foi esclarecido, né? Aquela mulher devia ter contado tudo. Para todo mundo ali. O acontecido do passado e o motivo para ela ter reagido daquela forma. Nunca na minha vida imaginei passar por uma circunstância madrasta como aquela. Depois, naturalmente, um dia isso ia ter de acontecer, né? Tive de me confrontar com o Mauro, lhe dar explicações. Se é que ele precisava ainda, porque, repito, né? Aquela mulher já devia ter contado tudo. E até acrescentado: ele já sabendo de tudo, porque a megera não tinha me poupado, né? E dado, naturalmente, a sua versão de tudo. Quer dizer, a versão verdadeira, porque não havia outra. O Mauro estava muito triste. Dava para ver, fiquei até com pena. Abatido. Chegou a perguntar se era verdade tudo aquilo, como se precisasse.
Eu não conseguia abrir a boca. Fiquei olhando para ele com cara de pateta, assim, o que eu ia dizer, meu Deus? No fim, só consegui falar aquilo. Me desculpa, Mauro. Eu não podia imaginar que você pudesse ser irmão justamente do Juarez. Foi mesmo uma terrível coincidência. Depois confirmei tudo, claro. Contei o que tinha acontecido desde o começo, sem esconder nada. Não tirei, juro, nem acrescentei uma vírgula do que realmente aconteceu. Ele sabia do final da história. Que a mulher tinha nos flagrado. Eu e o seu irmão. Da surra. Mas não do resto. De como tudo começou. E eu tratei de contar, né? Essa parte. No fim ainda acrescentei. Olha, Mauro, eu vou entender perfeitamente se você quiser se afastar de mim, viu? A verdade é que mesmo que continuássemos juntos, de que jeito que íamos levar o nosso romance? Eu jamais poderia voltar a frequentar sua casa, por exemplo. A família dele jamais iria olhar para mim como antes. Quem sabe nem me aceitassem ali, frequentando aquele chão, né? Até porque se eu estivesse no lugar de qualquer um, talvez não aceitasse também. Encontros familiares, por exemplo. Nunca mais eu poderia participar de um. Como que isso foi acontecer? Por que essa coincidência terrível? Foi muito cruel, sabe? Com a gente, né? Porque o Mauro também sofreu os efeitos colaterais. Justamente no momento em que estava tão feliz, que eu achei que tinha encontrado uma pessoa que valia a pena. Que também gostava de mim, sabe? Chega o destino e me dá esse soco na boca do estômago. Não foi justo, principalmente porque no fim o Mauro realmente decidiu se afastar de mim. Além de termos ficado, sabe, naquele clima assim horroroso, até tentamos por um tempo, mas não deu. Ele entendeu a situação, pelo menos tentou entender, e por um tempo tentamos continuar juntos, mas não deu. O encanto tinha se quebrado. Não por minha culpa, porque, meu Deus, como que eu ia esperar? Muito menos por culpa dele, mas se quebrou. E quando isso acontece com duas pessoas, a gente sabe que não tem jeito, né? Infelizmente. Não tem amor, nem paixão que tenha conserto num caso assim. Não tem pessoa no mundo, por mais apaixonada que esteja, que consiga colar os cacos de um amor assim.